Um bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos à audiência pública, que tem por objetivo a apresentação dos relatórios resumidos da execução orçamentária do quarto bimestre de 2017 e gestão fiscal do segundo quadrimestre de 2017. Mais uma vez agradeço, então, a presença de todos os participantes, servidores municipais e todas as autoridades aqui presentes, em especial o Vladir, o Bonadil também, superintendente da Ortoprev. Na condição de presidente da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal, da Comissão de Finanças e Orçamento da Câmara Municipal de Hortolândia, que é composta pelos vereadores presidente Clodoaldo Santos da Silva, vice-presidente Daniel Laranjeira, vereador Eduardo Lipaus, vereador Edivan Campos de Albuquerque. Este instrumento de participação popular já era disponibilizado aos cidadãos desde 1789 e estava previsto na Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão do artigo 15, que definiu que a sociedade tem o direito de pedir contas a todo agente público e de sua administração. Ou seja, o exercício do controle do cidadão sobre os gastos públicos deriva do próprio direito natural. Neste contexto, a Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar 101 de 2000, concretiza diretamente a transparência administrativa, pois estabelece os meios através dos quais se pode assegurar a transparência da gestão fiscal, tais como o incentivo à participação popular e a realização de audiências públicas durante os processos de elaboração e discussão dos planos, leis de diretrizes orçamentárias e orçamentos, bem como da própria execução orçamentária. Assim como forma de externar esta vontade popular, a Lei de Responsabilidade Fiscal surge precentuando que a responsabilidade da gestão fiscal e orçamentária pressupõe a ação planejada e transparente em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar o equilíbrio nas contas públicas. A transparência passa, pois, a ser um dos princípios fundamentais da lei fiscal para o controle das despesas do déficit público, já que adota medidas de transparência das contas públicas na aplicação e divulgação dos resultados alcançados. Desejo a todos os participantes um excelente trabalho e declaro aberta a presente audiência pública. Passo a palavra, então, ao Vladir, e que Deus possa nos iluminar e nos proteja nos trabalhos de hoje. Também a gente passar aí a presença do vereador Daniel Laranjeira, que é vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento, que se faz presente entre nós. Com a palavra, então, o Vladir. Excelentíssimo senhor presidente da Comissão de Finanças, vereador Clodoaldo, excelentíssimo vereador Daniel Laranjeira, ilustríssimo senhor Bonadil, aqui presente, superintendente do Instituto de Previdência, e os demais participantes aqui presentes. Um bom dia a todos. Dando início, então, à nossa apresentação, vamos iniciar os nossos trabalhos. Os demonstrativos que passam a ser analisados a partir de agora não são diferentes daqueles que a gente vem feito regularmente aqui dentro das audiências quadrimestrais. O que altera, lógico, é o seu conteúdo, os seus dados. Inicio inicialmente falando sobre o orçamento como um todo, e deixei ao lado ali o segundo quadrimestre do exercício passado, apenas para efeito comparativo, vocês dão uma olhada com o que aconteceu lá atrás e o que está acontecendo hoje. Então, vocês vejam que o orçamento aprovado por essa egrégia Câmara foi de 723 milhões
360 mil reais, abrangendo aí a prefeitura e o Instituto no que diz respeito à receita. Notem vocês que não compõem nesse grupo de receitas a Câmara, porque a Câmara não tem receita própria, ela vive em função das transferências dos 2/10 feitos mensalmente ao Legislativo. Então, verifique que o orçamento então, da Prefeitura e do Instituto de Previdência, no que se refere à receita, 723 milhões, 360 mil. Estou deduzindo deste valor as receitas provenientes de operações de crédito e convênios que ainda não foram concretizadas no exercício, para ter uma apuração líquida, né? Uma previsão orçamentária líquida. Haja vista que esse mesmo valor diminuindo na receita, ele está contingenciado lá embaixo, mais adiante vocês vão ver na despesa, para que não haja comprometimento de recursos e despesas sem a competente ingresso de receita, evitando assim déficit, quer orçamentário, quer financeiro. Disso posto, a previsão orçamentária líquida baixa para 674 milhões e 800 e poucos mil. E agora, comparando-se à receita arrecadada do período, que foi 400 e... Me desculpe, eu preciso abrir a minha pasta, eu não estou enxergando direito lá. Foi de 468 milhões 381 mil, o que equivale a dizer que o município já arrecadou 69,40% da sua meta de arrecadação. Em termos de meta, acredito que, ao fechar o exercício, nós devemos atingir esse valor de 674 milhões, porque nos resta 30,60% a ser arrecadado. Essa é a receita arrecadada como um todo. Apenas para elucidar, as receitas próprias do município, aquelas provenientes de impostos e transferências de impostos, têm sofrido uma queda neste exercício, né? O que está suprindo isso seria, basicamente, outras receitas que não dependem da nossa vontade. Mas, em função da recessão que passa e que passou, é bem provável que as receitas próprias vão sofrer uma diminuição, né? Pode ver que, inclusive, o orçamento, comparado com o exercício passado, já foi menor, em função dessa queda de arrecadação. Quando a gente fala só da prefeitura, eu tenho lá que essa previsão de 674, ela é da prefeitura, 620 milhões 715 mil. A receita arrecadada de 468 passa a ser 422, ou seja, arrecadou-se aí 68%, ou seja, está dentro de uma meta prevista para esse quadrimestre. Já o Instituto de Previdência, logo abaixo, ele tem uma provisão de 54 milhões 173, arrecadou até agora 46 milhões 258, ou seja, ele vai extrapolar sua meta mantida a projeção de arrecadação até esse segundo quadrimestre. Basicamente, não é as receitas provenientes de contribuições patronais e as contribuições dos servidores que têm dado esse acréscimo de arrecadação, mas sim os investimentos, as aplicações financeiras que o órgão faz regularmente, né, que vem colaborando que essa meta seja plenamente atingida. Já que as outras receitas de contribuições, elas são praticamente projetadas por um valor que realmente vai ser arrecadado. Em síntese, de uma maneira global, é assim que a gente demonstra esse orçamento. O mesmo demonstrativo dessas receitas, agora de uma forma detalhada, né? Vocês podem verificar que ainda a receita de ICM é a grande fatia do nosso bolo, né? Muito embora, veja bem, arrecadou-se um valor menor do que o mesmo período do exercício passado, né? Teve uma queda de 4,64, justamente para aquelas explicações dadas anteriormente, ou seja, as receitas de impostos, seja elas municipais ou
estaduais ou federais, está havendo queda de arrecadação. Mas ainda é o carro-chefe do município, é a arrecadação as transferências do Estado com referência ao ICM. O FPM, sim, o FPM deu uma melhoradinha em função, comparado com os do exercício passado. Cresceu aí 8,58%. O adicional do FPM, ele tem uma variação de 100%, não é isso? A justificativa que se tem é o seguinte, é que no primeiro ano que recebemos esse recurso, seria 1% ao ano, só que o ano passado só veio meio. E esse ano, então, já integrou a parcela de 1%, então dá exatamente o dobro daquilo que está previsto. O territorial também tem uma arrecadação boa, cresceu aí 9%. Esse crescimento se deu não em função do aumento de alíquotas, né? Mas se deu basicamente pelo pagamento mesmo, porque o que houve foi apenas uma correção monetária do período anterior, correspondente a 12 meses. O ISS, sim, esse teve uma queda brusca de 11,90%. O ITBI, por sua vez, ele teve aí uma arrecadação razoável. Significa o quê? Que significa que o ramo imobiliário começa a se aquecer, né? Já há previsão de mais negócios no ramo imobiliário, que gera basicamente um aumento na cota do ITBI. As taxas, por sua vez, se configuraram igual. A dívida ativa praticamente não se arrecadou a mais do que se arrecadou no mesmo período. Isso tudo em termos lineares, né? Não está corrigido os valores do exercício passado. O Fundeb, por sua vez, teve um crescimento de 9% em relação ao mesmo período do ano passado. As retenções na fonte do imposto de renda também teve um acréscimo. Em resumo, o que nos chama a atenção é que o Fundeb, nós recebemos dele 66.382.000 e remetemos para esse fundo, das nossas receitas, 39.879.000. Ou seja, nós tivemos um ganho com relação ao que nós recebemos e aos que mandamos de 26.503.000. Em relação ao mesmo período do ano passado, esse ganho foi de 28%. Bom, falamos até agora só de receita. Vamos tecer alguns comentários sobre a despesa. A exemplo das receitas, a despesa também foi fixada em 723.360.000. Foram abertos durante o exercício créditos suplementares, créditos esses provenientes de recursos próprios, os 14 milhões do ano passado, né, tão falado, né, na época, já foi praticamente utilizado, e de superávit de convênios, 21.589.000. Basicamente, aí tem SUS, recursos que sobraram da assistência social do ano passado e que foram injetados no orçamento desse ano. Notem que a despesa contingenciada de 48.471.000 é exatamente igual à receita que nós ainda não arrecadamos proveniente de convênios de empréstimos lá no demonstrativo da receita. Com isso, a despesa autorizada foi para 710.561.000. Desse valor, até esse segundo quadrimestre, que é 31 de agosto, a Prefeitura realizou de despesas R$ 452.477. Ou seja, ela realizou 63,68% da despesa autorizada, o que demonstra que está dentro da meta, né? Abaixo dela até. Ou seja, nós temos 36% de despesa a ser executada ainda.
Com referência ao mesmo período do ano passado, esse percentual estava em 27% já a ser gasto naquele exercício. Evidentemente que esses 36% só será efetivado na sua totalidade em função do acompanhamento da projeção de receita, para que não haja lá na frente um déficit provocado por realização de despesas sem o ingresso de recurso financeiro. Agora, confrontando-se receita e despesa, e vamos ver o que está acontecendo. Nesse primeiro quadro, a gente inclui aí a receita e despesa, prefeitura e Câmara, né? Inicialmente, a gente faz pela despesa empenhada, ou seja, toda aquela despesa realizada, ainda que não executada ainda, né, mas já foi provisionado, o empenho já foi feito, futuramente ela será realizada. Nesse comparativo, a receita está a menor, do que a despesa em 30.353.000.000, ou seja, nós realizamos despesas, empenhamos despesas a mais daquilo que se arrecadou ainda. Porém, nesses 452 milhões estão todos os contratos, ou aquelas despesas de caráter continuado, que já foram processadas pelo seu valor total a ser pago até 31 de dezembro. Né? Equivale a dizer, então, que deve fechar o exercício em total equilíbrio financeiro. O Instituto de Previdência, por sua vez, ele tem superávit em ambas as situações, quer pela despesa empenhada, quer pela despesa liquidada, já que o saldo financeiro dele, já que a receita orçamentária dele é bem maior do que a despesa realizada. Em se falando de despesa, confrontando receita e despesa da Prefeitura e Câmara pela despesa liquidada, ou seja, aquela despesa que realmente já aconteceu, já existe o compromisso de se pagar, aí o quadro inverte, eu terei um superávit da execução orçamentária, ou seja, a mesma receita arrecadada de 422 milhões, eu tenho uma despesa realizada, liquidada, de 363 milhões. Agora vamos ver como que fica a realização dos empenhos a pagar. Aí englobando os empenhos do exercício e aqueles que adviram do exercício passado, que até agora ainda não foram concretizados. Esse quadro mostra que os restos a pagar do exercício, os empenhados somaram 88.477.000. Dos exercícios anteriores, 4.080.000. Eu teria, na data de 31 de agosto, uma disponibilidade financeira de 119.768.000 para pagar esses empenhos, o que me dá um lastro financeiro de 27 milhões. Veja, nesses 119 milhões é uma conta bruta, ou seja, todo o dinheiro que a Prefeitura tem. Em caixa no dia 31, inclusive aí todos os recursos vinculados, de convênios, enfim, todos eles. Apenas para demonstrativo. Já a continha de baixo, já me demonstra isso por fonte de recursos, ou seja, os recursos da Prefeitura mesmo, que ela pode gastar, ela e a Câmara, daqueles empenhos de 88 milhões, 34.920.000 refere-se a empenhos que estão vinculados à conta do Tesouro, né? E o município teria de disponibilidade em 31 de agosto 46.252.000, ou seja, ela tinha lastro financeiro para cobrir todos esses empenhos dos seus recursos próprios. Empenhos próprios comparados com disponibilidades próprias. E os recursos vinculados, que somam mais 64.117.000 reais, a disponibilidade desses recursos está em 73.518.000, tem também um lastro financeiro de 9.398.000. Nesses recursos vinculados entra o ensino, entra a saúde, entra toda a parte do Fundeb, todos os convênios, recursos SUS, etc. Já o Instituto de Previdência, como havia falado anteriormente,
A receita, ele tem um resto a pagar de 1.376.000 dos empenhados e 16.172 liquidados. E ele tem total solvência para esses empenhos, né? Tem 390.556.000 de disponibilidade. Outro demonstrativo que é bom e é necessário colocar à disposição da comunidade é com referência a como anda a situação dos encargos sociais do município de Hordolândia. Em todos os casos aí, verifica-se que o município dá prioridade no pagamento das suas contribuições previdenciárias. O que vemos muito muitos municípios que estão aí insolventes nessa parte, né? Tanto é que o governo acaba de editar uma norma, um refis, facilitando para que os municípios façam uma confissão dessa dívida e reparcelem isso até, se eu não me engano, 145 meses, uma coisa assim. Então, o município tem feito regularmente o pagamento das contribuições, quer aquilo que ele retém em folha de pagamento, que era a parte da que ele é obrigado a fazer, que é a parte patronal. Em ambas as situações, tanto o INSS, o Instituto de Previdência, Fundo de Garantia e o PASEP estão com suas contribuições regulares. Bem, com referência à execução orçamentária e financeira, esses seriam os demonstrativos que a gente deveria apresentar para vocês hoje. Agora, vamos fazer um demonstrativo do relatório da gestão fiscal. Nesse caso, envolvendo a Prefeitura mais o Instituto de Previdência. A base para que se apure todos esses limites é a receita corrente líquida verificada no período. A receita corrente líquida é feita com 12 meses anteriores, inclusive o mês que nós estamos medindo. Se nós estamos falando em agosto, então a medição dessa receita corrente líquida, ela vai de setembro de 2016, a agosto de 2017. Nesse período, a nossa receita corrente líquida chegou em R$ 619.400.000. Um dos índices que é medido com base nessa receita é a despesa com pessoal. Se verificarem ali, então, nós vamos ver que a despesa bruta com o pessoal deu 309.874.000, o que equivale a 50,03% dessa receita corrente líquida. O limite máximo de gasto que a Lei 4.320 dá é 54%, e o limite prudencial de 95% desses 54% é 51,30%. Em ambas as situações, o município se enquadra dentro da Lei de Responsabilidade Fiscal. Outros limites da gestão fiscal que se vê é a dívida consolidada líquida, as operações de crédito, as concessões de garantia e antecipação de receita orçamentária. Eu coloquei dívida consolidada ali 123.226 e coloquei o percentual dela em função da receita corrente líquida 19,89%. Isso eu fiz apenas em termos ilustrativos, porque, na verdade, a Lei de Responsabilidade Fiscal, ela apura o seu limite com base na dívida consolidada líquida. O que é a dívida consolidada líquida desses 123 milhões? Ela é extraída mediante a dedução de todos os recursos financeiros que o município dispõe,
O que sobrar é dívida. Dívida líquida. Então, nesses 123 milhões, quando se fechou o mês de agosto, somente 3.616.000 não havia disponibilidade para quitá-lo totalmente. Ocorre que essa dívida ela é escalonada a longo prazo, né? Mas a análise é feita a cada momento, no nosso caso, o mês de agosto. Nesse caso, tanto a dívida consolidada, muito embora ela não entre no limite de 120%, tanto a dívida consolidada líquida, ambas estão perfeitamente enquadradas, né? Uma está com 19,89 e a corrente e a consolidada líquida em 0,58%, cujo limite é 120%. Ou seja, é um orçamento mais 20%. Operações de crédito. Até a presente data, adentrou 6.251.000, o que equivale a 1,01 da receita corrente líquida. Ou seja, o limite é 16%, estamos usando praticamente 1% desses 16%. Concessões de garantia. São 2 financiamentos que o município tem. Empréstimo com o governo federal, 61.372.000. Esse equivale a 9,91%. E o limite máximo é 22%. Vale dizer que nesses 61.372.000 não entra o empréstimo externo junto à CAF, porque esse quem garante é o governo federal, né? Não é o município, é o órgão garantidor dessas operações. O governo federal é que avaliza e dá garantia dele para que esse recurso seja liberado, esse financiamento seja liberado. Antecipação de receita é quando você vai ao banco e empresta dinheiro, antecipa aquilo que você tem para receber. É como se fosse um cheque especial que é super caro, certo, Maurício? Então, ninguém é louco de fazer isso mais, né? Quem está na bacia das almas mesmo. Mas não é um dinheiro bom para se emprestar e nunca foi. Então, o município nunca fez. Eu estou aqui há muitos anos, eu nunca vi, nunca tivemos esse tipo de operação aqui no município. Falar um pouco sobre o ensino, né? Como está se comportando o ensino atualmente. O que nós temos aí é que de todas as receitas de impostos, e mais aquelas despesas de impostos, receitas de impostos transferidos, o total dessas receitas somaram 323.328.000 reais. Desse valor, se fechasse hoje o exercício, eu teria que gastar 25% dele, no mínimo. Não atingimos essa meta ainda nesse segundo quadrimestre. Nós estamos com um gasto de 77 milhões nessa época, estamos com 23,84% de gasto na educação. Falta aí uma colherinha para se alcançar os 25. Muito embora não é esse o mês que se mede quanto vai se gastar na educação, e sim 31 de dezembro. Então, esse percentual de 23,84, se não for no mínimo 25%, ao encerrar o exercício, compromete as contas do Executivo. A saúde é outra medição que se faz, os mesmos impostos servem de base para se apurar o quanto gasta, só que ao invés de 25%, na saúde é 15%. Esse percentual atingiu da despesa empenhada 31% e da despesa liquidada 26,82%. Ou seja, a saúde está sem problema com referência ao gasto, à aplicação. Esse demonstrativo de resultado nominal, ele simplesmente me dá uma posição dessa dívida ao final de um determinado período. O que ele mede? Ele pega toda a minha dívida consolidada, diminui das minhas
disponibilidades e diz lá, olha, você tem uma dívida consolidada líquida de 3.616.000. Lembra que eu falei isso lá atrás? Então, toda a minha disponibilidade, descontado o que eu estou devendo, minha dívida cai para 3.616.000. Tiro daí os passivos reconhecidos, 604.000, que é um parcelamento que a gente tem junto ao INSS, não entra nessa composição. Então, a dívida fiscal líquida de 3.012.000. O que é o resultado nominal? E verifica-se no mesmo período, com o anterior, o que está acontecendo. Então, a dívida fiscal líquida, lá em dezembro de 2016, era 53 milhões. Hoje, essa dívida caiu, em função da disponibilidade existente hoje, caiu para 3.012.000. Ou seja, o meu resultado nominal foi negativo. Ou seja, eu tenho menos 50.211.000 em relação à dívida fiscal apurado no exercício passado. No anexo de metas fiscais, a gente coloca resultado nominal zero. Por quê? Não tenho condições de saber, em dezembro de 2017, quanto que eu vou ter de resultado nominal. Então, supõe-se o quê? Que o que eu tenho de dívida, eu tenho como pagar. Tá? Mas ele é sazonal, você veja bem, está dando negativo hoje. O ano passado, ao encerrar o exercício, ele deu positivo de 53. Isso é medido sempre em função da disponibilidade que o município tem. Isso como um todo, envolvendo todo o recurso que eu tenho, vinculados, não vinculados, etc. Não vejo cobrança disso. E, por último, o resultado nominal. Esse demonstrativo, esse demonstrativo indica que o seu município tem capacidade de pagar suas dívidas, né? E como que ele se encontra com isso? O que é o resultado nominal? É as minhas receitas fiscais líquidas em comparação com as minhas despesas fiscais líquidas. Deu positivo? Ótimo. Sinal que eu quitei as minhas obrigações com financiamentos de juros, de amortização, é aquilo que o governo federal sempre fala, né? Precisa sobrar dinheiro para pagar juros, precisa sobrar dinheiro para pagar juros. O famoso resultado primário. No nosso caso, lá no orçamento, na LDO, quando foi feito para 2017, estimou-se que o resultado primário teria uma meta de R$40.574.000. Esse resultado hoje está dando R$85.891.000, ou seja, está acima da meta. Por quê? Porque a despesa realizada ela foi menor do que a receita arrecadada. Isso demonstra que eu tenho capacidade, inclusive futura, de fazer novos investimentos em financiamento. Ok? Eu agradeço a atenção de todos e me coloco à disposição, caso necessário. Não. Agradecemos, então, Vladir, pela apresentação. E, neste momento, então, a gente abre para perguntas, né? Se alguém tem alguma dúvida em relação ao que foi apresentado, este é o momento, então. Lembrando que o Vladir tem um tempo para resposta, né? Em relação à pergunta elaborada. Vladir, bom dia. Bom dia. Vladir, eu gostaria que, se fosse possível, o retorno com relação à arrecadação, nesse período, correspondente às taxas. Como que está esse... Vamos lá ver. Ele tirou lá? Aí, né? Isso. Você veja, ela está inferior, inclusive, ao valor... Não, 1 milhão... Está quanto lá? Deixa eu ver aqui pelo meu. Está meio risco. 1.332.000. Ou seja, praticamente ela arrecadou a mesma coisa que arrecadou em 2016. Aliás, ou seja, ela nem cresceu. Ela, se pegarmos o valor do 1.275.000 de 2016
e aplicar um fator de correção do período, ela sequer chega a 1 milhão, ela passa de 1.330.000, né? As taxas realmente são muito ínfimas aqui em Hortolândia. O Vladimir, e no âmbito lá da secretaria, abrindo esse item taxa, há possibilidade de verificar qual das taxas que tem maior incidência de arrecadação nesse item aí, se é fiscalização? Não tenho aí, mas eu posso lhe falar de conhecimento. É a taxa de publicidade, taxa de licença e renovação. Licença... Ela não está, ela está junto com taxas aí, doutor Paulo. Para abrir essa conta, aqui eu não tenho, mas eu sei que dentro desse grupo, a maior receita vem da taxa de licença e renovação. Licença de comércio ambulante, ambulante não. De estabelecimentos comerciais e industriais, aí, é a taxa que mais entra recurso nesse 1.332.000. Posso ver depois, caso você queira, o detalhamento disso, eu lhe passo. Já até justifico a pergunta, a respeito de um PL que chegou na casa de 1417, né? Uhum. Então, a gente tem uma análise para verificar qual que vai ser o impacto desse incremento aí que está se buscando, né? Bem, eu posso falar o seguinte, que a taxa aqui em Hortolândia é muito baixa. Se for ver, não compensa o lançamento. Esse valor arrecadado é ínfimo praticamente. Dado a pujança desse município, o comércio que tem aqui, as indústrias que tem aqui, entendeu? Então, eu acho que essa taxa, se está sendo revista, eu sou favorável a essa revisão. Não, muito embora o povo não goste. Não, realmente, se a gente pegar para 9 meses, né, 8 meses aí, 1 milhão e pouco... Não é nada. Não, 100 conto por mês. Ou seja, eu acho que não paga o custo do lançamento. Não. É exatamente essa que... Essa é a questão, né? Vladir, pois não. Em relação à lei de incentivo de emplacamento de novos veículos, a gente já consegue visualizar algum ganho para o município? Olha, ela entra como... Essa receita não tem ela separada, doutor, seu Clodoaldo. Não, ela entra no IPVA, certo? Ela entra no IPVA. O IPVA, você veja bem, eu acho que ainda ela não teve um ganho significativo que demonstrasse a efetividade dela. Mas o crescimento que está aqui, basicamente, é em função do número de aumento de veículos. A lei em si ainda ela é pequena. Eu tenho visto, não são muita gente que está requerendo esse benefício. Se for necessário, eu posso ver e lhe passar. Ok? Mas eu acho que ainda não está influindo nesses valores de 20 milhões, não. Que aqui, basicamente, o que está feito é mais o crescimento do número de veículos por hora. Muito embora, acho que vai ser um reflexo bom essa lei. Que isso muita gente deve se interessar de vir para cá e fazer o seu licenciamento aqui, ok? Alguém tem mais alguma dúvida? Quem está falando? Pois não, Maurício. Alô? Pode falar. Você falou que essas taxas, que o valor é insignificante, não sei se é do seu conhecimento, mas é insignificante por causa da inadimplência ou é insignificante por falta de cobrança mesmo? Porque a Hortolândia tem um comércio tão forte, o setor industrial tão forte, por que essa taxa é pequena, Vladimir? Eu acho que ela é pequena porque o Código Tributário manda cobrar o que está lá. Agora, o índice de inadimplência, eu acho que é forte também. Tem muita coisa endividativa. Eu acredito, essa informação eu não tenho aqui. O tributário tem tranquilamente. Mas que ela é baixa, ela é baixa. E você acha que ela é baixa por causa da do valor, pequena? Do valor. Não, não sei se é ali. Porque falta cobrança mesmo, muito comércio irregular, clandestino. O que você acha? Pode ser também, pode ser.
Agora, a inadimplência é um fator predominante aí, além do valor baixo. Obrigado. O IPTU nosso também, você vê, nós arrecadamos conta de IPTU o ano passado. Vamos falar o ano passado, porque isso não se concluiu ainda, né? Arrecadou 22 milhões, 23 milhões, lançou-se 30. E tem uma boa inadimplência aí. Isso tudo vai para a dívida ativa. A dívida ativa, o processo de arrecadação, o doutor Paulo sabe que demora um pouquinho, né? Além de demorar, né, Vladir, tem aquela questão do valor nominal, né? Eu acredito que se chega a um valor abaixo de R$200, Nem aceita. acaba não sendo cobrado, né? Acaba sendo anistiado, na verdade, isso, né? Porque não compensa o custo de uma execução fiscal, né? E ela tem a situação das despesas iniciais do processo, e também na relação do montante em si, né? Exatamente. Então, em termos de custo-benefício, acaba sendo Muita coisa fica incobrável aí, né? anistiado. É verdade. Falou? Beleza, obrigado. Mais alguém? Nós agradecemos, então, a presença do Vladir, de todos os funcionários, né, públicos, né, todas as pessoas que acompanharam essa audiência pública. Agradeço também ao vereador Daniel Laranjeira, né, vice-presidente da Comissão de Finanças e Orçamento do Legislativo. Declaro, então, encerrado a audiência pública de finanças. Muito obrigado. A todos um bom dia.